Jacutinga é cenário de 7 bárbaros crimes, ao menos na ficção. É o que trouxe o escritor jacutinguense Anselmo para a sua primeira obra de suspense policial. Vamos saber mais do autor a respeito da obra. Fala um pouco para a gente sobre a obra. Então, o livro ele se chama Imitando Gerena e ele se passa aqui em Jacutinga. Ele conta sobre uma série de assassinatos que acontece aqui na cidade e, assim, a população fica aterrorizada porque não se consegue chegar ao culpado. E, assim, eles sabem que vão acontecer mais crimes, mas não tem como evitar, porque a polícia investiga e não chega a nenhuma conclusão. Então, assim, a cidade fica em pânico, enquanto o assassino, ou assassina, né, porque são alguns suspeitos, está colocando o plano dele em ação. Por que Jacutinga como pano de fundo? Então, quando eu escrevi o livro originalmente, não era Jacutinga, era uma cidade... Era Jacutinga, mas não tinha o nome de Jacutinga. Então, eu usava muita referência geográfica, de lugar, ponto turístico da cidade. Depois eu pensei, se Nova York, o Stephen King, que é um escritor norte-americano, ele usa o Maine, que é o estado dele, como referência, São Paulo já serviu de pano de fundo, eu pensei, por que não Jacutinga poder entrar nesse... ceder o espaço dela para um romance policial também. E o leitor consegue identificar os locais da cidade facilmente? Consegue. Muitos locais são apenas sugeridos. Por exemplo, você vai reconhecer uma rua... E outros locais são assim citados mesmo. É o caso do lago. Se você, assim, quem é de Jacutinga vai reconhecer a cidade. Fala para a gente alguns pontos que você fala na sua obra que dá para o leitor identificar como Jacutinga. Por exemplo, eu não cito exatamente o lugar, mas tem uma rua que eu não sei o nome dela. Ela passa atrás do campo de futebol nosso ali. E quando eu era moleque, aquela rua era assustadora, ela era escura, era terrível, ninguém queria passar por ali. Então, no livro, eu descrevo ela. Quem viveu naquela época vai reconhecer que é aquela rua. E cria uma identidade, né, com o jacutinguense que estiver lendo o livro. Uma pergunta, os crimes são solucionados no livro? O leitor fica sabendo quem é o responsável, né, que tudo que aconteceu. Agora, sim, alguns personagens no livro, eles não ficam realmente sabendo o que aconteceu. Eles vão ficar eternamente em dúvida. O livro acaba e tem gente lá da história que não vai saber o que aconteceu. Para o leitor, é tudo solucionado. Explicadinho, nos mínimos detalhes, o que aconteceu. Essa decisão de colocar um final assim a respeito da apuração dos crimes reflete um pouco a realidade da justiça brasileira? Com certeza, porque muita coisa acaba passando batida ou não é... assim, averiguada até o fim, e, no fim das contas, só os culpados sabem o que realmente aconteceu. O público mesmo, ou as vítimas, às vezes não sabem o que aconteceu. Após essa primeira obra, outras virão? Eu tenho mais 2 projetos em andamento, não estão muito adiantados, mas eu tenho mais 2 livros em andamento, sim. E a mesma linha, sempre suspense policial? Olha, um deles é uma coletânea de contos, tem vários gêneros. Tem conto infantil, conto de terror, vários gêneros num livro só. E o outro é assim um terrorzinho, sim. Como surgiu a paixão pela leitura e também por escrever livros? Eu sempre fui muito incentivado a ler, pelo meu pai, pela minha mãe, sempre gostei muito. E eu acho que quem lê, quem tem o hábito de ler, uma hora ou outra vai ficar com vontade de escrever. É uma coisa que acho que está ligada. Quem lê bastante acaba, uma hora ou outra, se não escrevendo, pensando, nossa, se eu fosse escrever, eu fazia assim, assim. Então, eu acho que foi daí. Como que o jacutinguense, o leitor, pode adquirir essa obra? Então, o livro ele não tem uma tiragem. Ele foi publicado através de 2 sites que eles fazem o livro por demanda. Então, quem quiser adquirir tem que acessar o www.clubedeautores.com.br ou www.edbook.com.br. Esse Edbook é A-G-B-O-O-K. Só pela internet. Ele não está à venda em livraria, por enquanto. E o custo da obra? É o site que coloca o preço, né? Então, a versão de bolsa está por faixa de uns R$30. E a versão maior, papel A5, que é o tamanho normal de um livro, por volta de uns 35 mais frete. Mas o site sempre tem promoção, cai para menos de 30.